começa com informação direto de Brasília, porque ministros do Supremo Tribunal Federal já concluíram a votação para tornar ré a deputada federal Carla Zambelli, por porte ilegal de arma de fogo e também constrangimento com ameaça. É uma decisão que o nosso correspondente lá em Brasília, o Igor Damasceno, acompanhou bem de perto e a gente traz agora ele para essa conversa aqui com a gente. Igor, boa noite para você. Os ministros ainda podem mudar de voto ou está tudo definido já? Oi, Dante. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Bom início de semana para a gente. Apesar de já concluírem a votação, os ministros ainda podem mudar o voto. Isso porque esse julgamento ocorre em plenário virtual e está disponível até às 11 horas e 59 minutos de hoje. Então, mesmo que todos já tenham registrado o voto ali no plenário eletrônico, o plenário virtual, eles ainda podem voltar atrás da decisão, só que é bem difícil que isso aconteça. Ao todo, dos 11 ministros da Suprema Corte, 9 votaram a favor para que a deputada federal Carla Zambelli se torne ré e seja julgada na Justiça. O que aconteceu é que em outubro do ano passado, um dia antes do segundo turno das eleições, no dia 29, a deputada foi flagrada numa área nobre de São Paulo com arma de fogo em punho, apontando para um apoiador do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. À época, ela disse que se sentiu ameaçada por esse apoiador e o então começou a perseguir no meio da rua com essa arma em punho. Algumas pessoas que não tinham nada a ver com a história, inclusive, ficaram um pouco aterrorizadas, porque não sabiam de fato o que estava acontecendo. Nas imagens, a gente vê que esse apoiador do presidente Lula entrou num comércio numa tentativa de se proteger. À época, ele registrou um boletim de ocorrência contra a deputada federal Carla Zambelli. Esse julgamento aqui na Suprema Corte é por causa de uma denúncia que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A PGR denunciou por constrangimento mediante ameaça e também por porte ilegal de arma de fogo a deputada federal. E então pediu um pagamento de multa de R$100 mil e a cassação definitiva da arma da deputada federal. Agora, com esse julgamento já se encaminhando para o fim, ela pode ser julgada e então, se for acatado, ela pode pagar sim por essa multa de R$100 mil e perder o porte de arma, viu, Dante? Em nota, a defesa de Zambelli disse que ela é inocente e que esse julgamento ela ainda vai conseguir provar que não foi nada disso, que foi uma narrativa que foi construída, Dante. Tá certo, Igor. Difícil é lutar contra as imagens, né, que são bem claras e rodaram o Brasil ali durante esse período de eleição. Narrativa por narrativa, acho que as imagens vão conseguir provar mais, mas claro, a gente vai ter que acompanhar esse julgamento que, se for de acordo com a nossa justiça, deve demorar um pouquinho, né? Mas falando em julgamento, o hacker Walter Delgatti, ele foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão na Operação Spoofing, que investiga a invasão de celulares e o vazamento de conversas de autoridades que estavam ligadas à Operação Lava Jato. Delgatti está preso no momento, mas por conta de uma outra investigação, e o Igor vai explicar melhor para a gente essa situação. Igor, sobre essa decisão, sobre esses 20 anos, ainda cabe algum tipo de recurso? Cabe sim. Inclusive, eu acabei de conversar com a defesa do Walter Delgatti, conversei por WhatsApp com o doutor Ariovaldo Moreira. Ele disse que essa decisão é arbitrária, descabida e a pena de 20 anos de prisão é desproporcional e, por isso, vai acionar as instâncias superiores ainda nesta semana. O que aconteceu é que o Walter Delgatti foi condenado a 20 anos de prisão por integrar uma organização criminosa e invadir aparelhos eletrônicos de autoridades de cunho nacional, entre elas o senador Sérgio Moro, que na época da invasão era ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse caso veio à tona em 2019, quando a Polícia Federal começou a investigar uma invasão ao celular de Sérgio Moro. À época, a PF conseguiu identificar o Walter Delgatti e um grupo de hackers que atuavam junto com ele. As investigações apontam que foi o próprio Delgatti que invadiu
o celular de Sérgio Moro e também divulgou algumas informações ali entre os colegas. À época, ele disse que o teor dessas conversas entre Sérgio Moro era de cunho de interesse público, era em relação à Operação Lava Jato. De acordo com ele, as conversas do Sérgio Moro com alguns procuradores, entre eles Deltan Dallagnol, colocavam em xeque a lisura da Operação Lava Jato. Sérgio Moro, ele fazia algumas orientações aos procuradores em relação ao julgamento do então ex-presidente Lula. Mais tarde, o STF, o Supremo Tribunal Federal, usou essas conversas para dizer que Moro foi parcial no julgamento do presidente Lula na Operação Lava Jato. Então, nas investigações foi comprovado que foi ele que invadiu o celular de Sérgio Moro. Na semana passada, Walter Delgatti confirmou que foi ele, sim, que fez essa invasão e chegou a chamar Sérgio Moro de criminoso contumaz. Esse caso ganhou o Brasil inteiro. Os investigadores, a justiça daqui de Brasília, que condenou o Delgatti, disse ainda que ele invadiu o celular de outras 120 autoridades, entre elas o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Disse ainda que o Walter Delgatti tentou vender a íntegra das conversas de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol para a imprensa por cerca de R$200 mil. E disse que se ele realmente queria fazer justiça com a falta de lisura, suposta falta de lisura na Operação Lava Jato, ele não teria invadido a conta de outras autoridades como Paulo Guedes. O fato é que a defesa de Delgatti vai recorrer da decisão. Outras 5 pessoas também foram condenadas porque integraram essa organização criminosa que Delgatti fazia parte. Dante. Tá certo, Igor, é um nome aí que a gente ainda vai ouvir falar muito, né? Essa condenação agora está longe de encerrar a história dele nesse momento da política brasileira, tá se falando agora sobre ele, a gente acabou de ver imagens ali no depoimento lá na CPI, no Congresso Nacional, ainda vai falar muito também sobre toda aquela situação envolvendo ali a questão das urnas, e o Igor certamente vai estar lá sempre acompanhando, trazendo as novidades aqui pra gente. Igor, obrigado mais uma vez pelas suas informações. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.